Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Mais uma terça-feira e hoje uma terça-feira diferente, porque é o último dia do mês de janeiro e, consequentemente, o último devocional de janeiro. Então, parece que foi ontem, né, que estávamos aí comemorando Natal, Ano Novo, e já estamos encerrando o primeiro mês do novo ano, do ano de 2023. E que você possa ter tido um janeiro abençoadíssimo. E todos os demais meses também serão em nome de Jesus. E hoje vamos encerrar o mês com uma palavra poderosa, um ensinamento poderoso vindo diretamente do Senhor. O tema da mensagem é da maldição à bênção. E nós vamos ler Gênesis, capítulo 45, dos versículos de 1 a 8. Então, Gênesis 45, 1 a 8. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei a todos sair da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: Chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Aqui uma parte da história de José, que todos conhecem. José, os irmãos tinham muita inveja de José, né? E por causa dessa inveja, desses ciúmes, eles bateram nele, jogaram ele numa cisterna, num buraco, depois retiraram e venderam ele como escravo. E aí José passou anos como escravo, sofrendo, mas esse texto que nós lemos, ele já não era mais escravo, ele era governador do Egito. Então é uma história de sofrimento, mas no final de vitória, uma história de luta, mas no final de vitória. E com essa história de José, nós aprendemos que não existe vitória sem luta. Não existe bonança sem a tempestade. Então, quando nós estivermos passando pelo deserto, quando estivermos passando por momentos difíceis, por lutas, por problemas, não vamos reclamar, porque em tudo tem um motivo. Até as coisas ruins podem se tornar coisas boas. Por isso o título da mensagem: da maldição esse A é craseado, bênção. Por quê? Deus faz da maldição, ele transforma a maldição em bênção. É isso que o título quer dizer. E é o que nós vamos ver em alguns exemplos que constam na Bíblia, que aconteceu isso e vai acontecer com você. É só você, quando estiver no momento difícil, no problema, no deserto, na guerra, na luta, permanecer firme, confiando em Deus, não desistir, que a vitória vai chegar. Durante a tempestade, não tenha medo, Deus está com você e a bonança virá. E é isso que nós vamos ver agora. O primeiro exemplo, claro, José, que nós acabamos de ler a sua história. Então, a prisão de José. Toda aquela situação de ser sido vendido como escravo e ele ser preso e tal, e não sei o quê, até ser preso lá, quando ele já estava no Egito, quando ele foi preso de forma injusta, sendo acusado
né? Por ter molestado uma mulher, tal. O que acontece? Uma prisão injusta. Você olha aos olhos do mundo e fala, por que Deus permitiu que acontecesse tanta coisa ruim com José? Você pode questionar, pode perguntar-se por quê, né? Mas Deus tinha um motivo. Foi necessário José passar por toda essa situação difícil, esse sofrimento, ter sido vendido como escravo, chegar até o Egito e ali ser preso injustamente, para que ele pudesse achar graça aos olhos do faraó. Quando ele ali, então, interpretou, claro, uma interpretação dada por Deus a José dos sonhos de faraó. E foi um alerta que Deus estava dando a faraó. E o faraó percebeu tudo aquilo e falou, vou colocar José como meu governador, para que na época de abastança ele possa guardar toda a comida necessária para os anos que virão de miséria e sofrimento. E foi o que aconteceu. E Faraó se tornou então governador do Egito, ou seja, o primeiro era Faraó, ele vinha abaixo de Faraó, né? Então veja que de uma coisa ruim, Deus transformou numa coisa boa. De uma maldição, Deus transformou em bênção. Segunda história, que nós podemos verificar isso também, as perdas de Jó. Jó era um homem muito rico, e todos conhecem, né? A história de Jó, riquíssimo, abençoado, com uma família maravilhosa, lindíssimas filhas, e então o diabo vem e fala para Deus, mas é fácil ele te adorar e te servir, ele tem tudo e nada acontece de ruim a ele? Aí Deus permite que o diabo toque em Jó, tirando todos os bens, ficou na miséria, matou as filhas de Jó, causou-lhe doença, que ele ficou com muitas dores, só não podia tirar a vida de Jó. Então, uma coisa horrível, você fala, mas por que Deus permitiu isso? Mas Jó permaneceu firme. Jó não desistiu. Até a mulher dele chegou e falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Os amigos dele falavam as coisas para eles, ou seja, todo mundo falava. E ele falava assim, eu creio no Deus que eu sirvo. Então, ele ficou firme. E o que aconteceu com Jó? Da maldição veio a bênção. Do problema veio a alegria. Deus viu a fidelidade de Jó, a fé de Jó, mesmo durante um momento difícil. E provou, inclusive, para o diabo que ele não servia a Deus pelo que ele tinha, mas porque ele amava a Deus. Então, sirva a Deus pelo que Deus é. Ame a Deus de todo o coração e você terá muitas bênçãos do Senhor. Deus, então, vendo tudo aquilo, dobrou tudo o que Jó tinha. Ele era riquíssimo, ele se tornou muito mais rico. Teve outras filhas e a Bíblia diz que foram mulheres lindíssimas. E teve a saúde restaurada. Terceiro exemplo que a gente pode verificar, a blasfêmia de Golias. Golias, quando viu Davi, começou a zombar de Davi. Falou que parecia que era um cachorro, que vinha com pau e pedra. Mas pela blasfêmia de Golias, levou a Davi a honra, porque Davi falou, você vem contra mim, com espada tal, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí, aquela pedrinha que ele jogou era Deus. Então, Deus bateu na testa de Davi, fez ele cair, e aí, Deus fez Golias cair, aí Davi veio e cortou a cabeça do gigante. Então, de uma coisa ruim, um gigante indestrutível, fez um pequenino ser abençoado. Um problema grande se tornou em alegria, em bênção. E o último exemplo que a gente pode verificar é a prisão de João. João foi preso, né? João teve todo um problema seríssimo, foi jogado num caldeirão de óleo quente, mas nada lhe aconteceu. E você pode pensar assim, mas por que aconteceu isso com João? Ele era tão fervoroso a Deus, mas é porque Deus tinha um motivo para mandá-lo para a ilha de Patmos, porque foi ali que ele deu a visão, a revelação do Apocalipse
para João. Então, tinha que passar por tudo aquilo para ter uma bênção. Então, da maldição, a bênção, né? Do problema, a solução. Então, vejam, são alguns dos exemplos, mas existem muitos outros que nós podemos ver que realmente não importa o que você esteja passando ou venha passar, fique firme, confie em Deus. E Deus vai transformar essa maldição em bênção na sua vida. Deus vai transformar esse problema em alegria. Essa tempestade vai passar e a bonança vai chegar. Que o Espírito Santo possa ter falado poderosamente com você nesse último dia de um mês de janeiro, nesse último devocional de janeiro. Pode ser que o seu mês de janeiro não tenha sido muito bom. Fique firme, porque fevereiro vai ser em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem, mande para o máximo de pessoas que você conseguir, para que sejam também abençoadas pelo Senhor. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com vocês. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por todo esse mês de janeiro, Pai, que passamos. E obrigada porque o Senhor esteve conosco. Obrigada pelas mensagens desse mês e por este último devocional, última mensagem do mês de janeiro. Que o mês de fevereiro, que tem início amanhã, seja um mês poderoso de bênçãos e promessas sendo derramadas sobre as nossas vidas. Obrigada pela mensagem. Obrigada por nos ensinar, ó Pai, no momento mau, ficarmos firmes no Senhor para que a vitória possa chegar. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, nossos animais e os nossos bens. Nos cubra com teu sangue e coloca os anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal, seja humano ou espiritual. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que vocês desfrutem desse último dia na bênção e na graça e na paz do Senhor Jesus e iniciem o mês de fevereiro também diante do Senhor, na presença dele. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu aguardo vocês para o primeiro devocional de fevereiro na quinta-feira. Até quinta e até o próximo mês, em nome de Jesus.